Um dia, as futuras gerações vão olhar para o nosso tempo, esse tempo que vivemos hoje, e vão escrever nos livros de história. O século XXI começou num dia 11 de setembro. O dia em que, pela primeira vez, terroristas suicidas usaram aviões comerciais como armas e derrubaram as Torres Gêmeas de Nova York no coração do Império Americano. O maior atentado da história, que matou quase 3 mil pessoas, ocorreu numa terça-feira. Naquela semana, o mundo foi bombardeado por uma das maiores coberturas jornalísticas de todos os tempos. O que fariam os editores do Fantástico para retratar o horror de 11 de setembro, 6 dias depois, quando o telespectador já conhecia todos os detalhes do atentado? Decidiu-se que o programa de 16 de setembro de 2001 começaria com poucas palavras. Um homem caminha com uma câmera na mão numa paisagem que sugere o apocalipse. Você vai ver agora, sem cortes, os sons e as imagens gravadas por um médico minutos depois do choque de 2 aviões contra o World Trade Center. I hope I live. It's coming down on me. Here it comes. I'm getting behind a car. It's incredible. Okay, I'm gonna have to go find people who need help. Because I don't think I'm one of them. You okay, sir? Okay. Can I just get a toot off your respirator? Yeah. Can I get a toot? I'm just need a couple of clean breaths. That's good. Okay. Back to you.
This is the car I hid behind. It saved my life. Wait, maybe it was this one. There's all these noises. I don't know what it is. They say someone needs help. Yeah, Mike! Mike! Mike, come over here! Yeah! Anybody need a doctor? Where are you? Don't have oxygen. Hello, Doc. Hey, that guy needs some oxygen. If someone can share it with him. 10-4. Thanks. They told me just to wait here at this semi-staging area. See if I can help, so that's what I'm doing. They won't let me go any closer. No one can go in to get the people out. There's small explosions still going on. So far, I've just seen some people who needed oxygen from the dust. That was one trauma. Gonna go wash my eyes out. Yeah, that almost made it work. Looking north on the West Side Highway. You guys going in? Yeah. Come with you. You know, I don't want to get too much closer because the more buildings that come down, then we're not going to help anybody. All right. I think we should. Yeah. Where's the incident come out? Let's just. Oxygen. We got Yeah. Okay. Let's just wait right here. Let's just station up right here. Okay. All right, Doc. Why don't we set up? Can you hang IVs from this pole here? Okay. Okay. Yeah. We just heard another explosion. They're handing out gloves and masks. The consensus is it's too unsafe to go in there. Just gonna wait here until they bring some people out. I was hooked up with some firemen with some first aid stuff. What do we got? You know what? Anything? Why don't we just set this up as a little mobile hospital unit right here, okay? Okay. 4-9 battalion against all units that are available. We're heading up a new command post on Murray Street and West Street. Any units available, report it when you're all up here. Any suggestions? Should we set up here for medical work? Think this is safe enough here? Tinham duas coisas enormes ali. Eu olhava todo dia, eu cumprimentava aquilo ali. É muito, muito difícil de... Gerald Thomas, diretor de teatro. Luma de Oliveira, empresária. Edson Risse, guia de turismo.
3 brasileiros que se tornaram testemunhas da história. Esta é a Nova York que Edson se acostumou a apresentar aos turistas. As torres gêmeas do World Trade Center eram parada obrigatória e motivo de espanto com seus 110 andares. Quinta-feira passada, Edson voltou lá como voluntário. Os bombeiros tentaram impedir que ele chegasse aos escombros, onde era feito o trabalho mais pesado, a busca de sobreviventes. Edson insistiu tanto que conseguiu. Trabalhou de 10 da manhã às 9 da noite, removendo o que podia com baldes passados de mão em mão. Assim que eles detectavam algum assim, sinal de algum sobrevivente, eles chamavam a equipe de resgate especializada e lá eles iam com uns aparelhos especializados e tentavam ver se tinha alguém, mas muitas vezes, não todas as vezes, só foi um alarme falso, foi cadáveres mesmo que eles acharam e vinham passando na fila, passando em mão até chegar fora da área dos escombros. O diretor de teatro, Gerald Thomas, também trabalhou como voluntário. Eu tenho feito triagem de roupa achada, seca, ensanguentada, empoeirada, dura, na esperança de encontrar um documento, um cabelo, entendeu? E ontem não, ontem foi servir café e suco de laranja mesmo para a galera ali, porque é o que dá para fazer, não dá para fazer mais nada. Gerald tem apartamento em Nova York. A empresária Luma de Oliveira também. De suas janelas, eles viram tudo. Luma tinha acabado de chegar a Nova York. Foi o tempo de meio que desfazer as malas e arrumar minha cama para deitar um pouquinho. Fechei as cortinas e recebi um telefonema que estava tendo um acidente com as torres. Eu não conseguia entender quem era que estava me ligando, mas era histérico. Vai para a janela! Tá pegando a torre, tá pegando fogo, a torre tá pegando fogo. Daí eu abri essa cortina aqui, que é a janela lateral do meu quarto, e vi a primeira torre em chamas. Eu fiquei meio assim, trêmulo, a Gilda veio lá de dentro e os dois ficaram meio atônitos, assim, apavorados com o que estava acontecendo. Enquanto a gente estava olhando, veio o avião na segunda torre. Então você fica pensando assim, aonde vai ser o próximo? Qual vai ser o próximo alvo, entendeu? E você está no meio disso tudo. Quando a torre caiu, cara, eu te juro, aí eu no computador, com o computador eu caí junto. E depois eu vi as duas torres caindo. É uma cena, é horrível, é terrível, eu jamais vou esquecer isso. É uma coisa que eu fiquei muito perturbada. Só me lembro de chorar convulsivamente. Eu estou chocada, eu estou anestesiada e rezando por tudo, rezando pelas vítimas, pela família, pelas famílias das pessoas, porque Nova York é um clima desesperador. Esta é a primeira vez que a nossa câmera chega tão perto do que restou do World Trade Center. São imagens exclusivas do que sobrou da destruição daquela terça-feira. Nós estamos a apenas 50 metros de uma das torres que caiu. Essa torre que ficava aqui bem na nossa frente. A fumaça está aumentando agora. É incrível que no 6º dia, hoje já é o 6º dia depois da tragédia, ainda está queimando lá embaixo e a fumaça nesse momento parece que aumentou. Esse aí era o prédio número 7 do World Trade Center, é um conjunto de prédios, né? Era um prédio de 47 andares que ruiu no final do dia, da terça-feira. Aquele prédio que está atrás da fumaça, dá para ver que todas as janelas, quase todas as janelas dos andares de baixo estão arrebentadas. Estão estudando se vai ser ou não necessário implodir aquele prédio. Daqui a gente vê bem as escavadeiras retirando o material. Aquela é apenas uma das torres. Até agora só conseguiram tirar 2% de todos os destroços que estão caídos ali. É um trabalho que vai levar meses.
O presidente Bush veio aqui na sexta-feira e disse que só quem viu de perto o que sobrou do World Trade Center pode avaliar a extensão dessa tragédia. E ele tem razão. Agora que a gente finalmente está frente a frente com os destroços, dá para sentir o alcance dessa tragédia. A resposta do governo americano aos atentados de 11 de setembro contra o World Trade Center e o Pentágono foi uma devastadora chuva de fogo. O alvo, Afeganistão, onde estaria escondido Osama Bin Laden, apontado como o líder do ataque terrorista. O Fantástico de 7 de outubro de 2001 começou assim. 26 dias, 3 horas e 42 minutos depois do primeiro atentado contra o World Trade Center em Nova York, os Estados Unidos deram a resposta. 1h30 da tarde, hora do Brasil. O Afeganistão é atacado com mísseis. Cabul, a capital, ficou às escuras. Outras 2 cidades foram atingidas, Kandahar e Jalalabad. O presidente George W. Bush declarou: os Estados Unidos não pediram para entrar nesta guerra, mas agora só vão sair dela com a vitória. O Pentágono, sede do poder militar americano, informou que os alvos dos ataques foram campos de treinamento da organização Al-Qaeda do terrorista Osama Bin Laden, acusado pelos ataques a Nova York e Washington. Em pronunciamento exibido pela TV do Catar, Bin Laden disse: os Estados Unidos estão cheios de medo do norte ao sul, de leste a oeste. Eu agradeço a Deus por isso. A Grã-Bretanha participou dos ataques contra o Afeganistão. Este é um momento de extrema gravidade para o mundo, declarou o primeiro-ministro Tony Blair. Nenhum dos líderes envolvidos quer a guerra. Mas, às vezes, para salvar a paz, é preciso lutar. Começou hoje uma das maiores ações militares dos últimos 10 anos, desde o fim da Guerra do Golfo. No ataque, os Estados Unidos e a Inglaterra usaram 15 bombardeiros pesados, 25 caças e lançaram 50 mísseis de longo alcance. Os mísseis utilizados são os Tomahawk. Eles têm alcance de mais de 2.000 quilômetros e foram lançados de submarinos e navios das frotas americana e inglesa que estão no Mar da Arábia. Uma vez sobre terra firme, os mísseis voam em baixa altitude até atingir o alvo. Eram 8h55 da noite, horário local, quando testemunhas viram 3 grandes explosões 40 quilômetros ao norte de Cabul, a capital do Afeganistão. 2 minutos depois, a cidade ficou sem energia elétrica. Às 9h25 da noite, no Afeganistão, o quartel-general do Talibã em Kandahar foi atacado. 5 minutos depois, o presidente George Bush confirmou o início do ataque num discurso ao povo americano em Washington. Enquanto ele falava, as forças americanas destruíam o aeroporto militar de Kandahar e o Ministério da Defesa em Cabul. Às 9h46 da noite, foi a vez do bombardeio a Jalalabad, onde pelo menos 3 campos de treinamento da organização de Osama Bin Laden, a Al-Qaeda, teriam sido atingidos. Eram 5h51 da tarde em Londres, quando o primeiro-ministro Tony Blair confirmou que mísseis haviam sido disparados de submarinos britânicos. Às 10h51 da noite, no Afeganistão, foram ouvidas explosões perto do aeroporto de Mazar-e-Sharif, cidade controlada pelo Talibã. Segundo o Pentágono, os bombardeiros B-2 saíram dos Estados Unidos, fizeram voos sem escalas e levaram 16 horas para chegar ao Afeganistão. Também foram usados aviões B-1B e B-52H, que partiram da base de Diego Garcia, no Oceano Índico, a cerca de 9 horas de voo do Afeganistão. Do Salão Oval da Casa Branca, o presidente Bush anunciou o início do ataque, propositalmente não falou quando ele acaba, mas deixou claro o ânimo do governo americano, usando não um, mas 4 verbos. Nós não vamos nos cansar, não vamos desistir, não vamos hesitar e não vamos falhar. Enquanto Bush falava, com a bonita tarde em Washington aparecendo na janela, o céu do Afeganistão estava aceso com mísseis e bombas atingindo dezenas de alvos. Os ataques mostraram uma cuidadosa preparação militar coordenada entre os Estados Unidos e vários países, mas principalmente a Inglaterra,
que no momento tem uma grande concentração de forças no Golfo Pérsico. Durante as últimas semanas, alvos foram identificados por forças especiais infiltradas em território do Afeganistão. A primeira onda de mísseis tinha como objetivo atingir baterias antiaéreas, usinas e centros de distribuição de eletricidade, depósitos de combustível e centros de operação do Talibã no sul do país. A segunda onda de mísseis veio acompanhada da ação de bombardeiros B-1 e B-52 e atingiu Jalalabad, pontos no norte do país e novos alvos perto de Kandahar e Kulat. Segundo o secretário da Defesa, Donald Rumsfeld, o ataque contra o Afeganistão vai ser longo. Ele disse que se por várias horas bombas ou mísseis não atingirem nenhum alvo, isso não deve ser interpretado como o final da ação militar. O objetivo, destruir toda a infraestrutura terrorista no país, vai ser cumprido até o fim, disse Rumsfeld. E uma coisa inédita aconteceu hoje. Assim que os ataques aéreos acabaram, aviões C-17 da Força Aérea Americana jogaram pacotes de ajuda humanitária em vários locais do Afeganistão. Isso marca o início de uma campanha de relações públicas da Casa Branca que corre paralela à ação militar. Aqui nos Estados Unidos, o esforço do presidente Bush é explicar ao Congresso e ao povo americano que os ataques são desenhados para evitar, na medida do possível, vítimas civis. No resto do mundo, países muçulmanos, árabes ou não, vão receber repetidas vezes a garantia da Casa Branca de que a ação é contra terroristas, não contra o Islã. Os indícios de que um ataque estava para acontecer partiram do próprio Afeganistão. O primeiro sinal claro de que o ataque aconteceria hoje foi dado pelo ministro de Relações Exteriores da Aliança do Norte. Numa coletiva no Afeganistão, Abdullah disse que ele estava fechando o espaço aéreo controlado pela Aliança porque um ataque iria acontecer logo. Quando? Foi a pergunta. E ele respondeu, que horas são? What time is it? No Uzbequistão, uma ex-república soviética que faz fronteira com o Afeganistão, mais aviões americanos chegaram hoje. O Uzbequistão deve ser o país próximo que irá ajudar mais os americanos nessa guerra. Várias bases russas que foram usadas entre 79 e 89 ficam a poucos quilômetros do Afeganistão. No Paquistão, o governo do país prendeu o principal líder de um partido religioso radical. A possibilidade de uma reação coordenada a um ataque contra o Afeganistão começava a ser cortada. A partir do ataque, a reação no Paquistão foi bem mais calma do que se esperava. Essa guerra anunciada, quando chegou, encontrou as pessoas tentando se informar por rádio ou pela televisão. O Talibã, através do seu embaixador no Paquistão, Abdul Salam Zaif, condenou o ataque, chamou os americanos de terroristas e, numa rápida declaração, prometeu uma resistência do Talibã, segundo ele, até o último suspiro. Bin Laden é dono de uma fortuna avaliada em milhões de dólares. Dinheiro herdado do pai, um magnata da construção civil na Arábia Saudita. Osama Bin Laden tem 44 anos. Ele é o 17º filho de uma família de 52 irmãos. Cada um herdou 300 milhões de dólares. O pai nasceu no Iêmen, era pedreiro e fez fortuna associando-se à família real da Arábia Saudita. Segundo o jornal New York Times, Osama teria sido uma criança muito religiosa e na juventude, quando se mudou para o Líbano, teria participado de orgias. Mais tarde, tornou-se um muçulmano fanático. No início dos anos 90, o milionário teria multiplicado a fortuna que herdou do pai, fazendo investimentos no mundo ocidental. Além dos atentados de 11 de setembro, Bin Laden é acusado de outros atos terroristas. Ele estaria por trás do atentado ao World Trade Center em 1993. Aos atentados a 2 embaixadas americanas na África, onde morreram 224 pessoas. E ao ataque ao destroyer USS Cole, que matou 17 militares. Osama Bin Laden vive no Afeganistão desde 1996, sob proteção do Talibã. O pronunciamento de hoje foi transmitido por todas as cadeias de TV dos Estados Unidos. Ele encerrou: os Estados Unidos não terão paz até que cada pecador, até que cada israelense abandone as terras palestinas. E já estamos recebendo neste momento as primeiras imagens da manhã de segunda-feira em Cabul, a capital do Afeganistão. Lá são 7h05 da manhã. A situação parece calma, mas já começam a chegar também informações sobre vítimas.
Segundo a Aliança do Norte, principal grupo de oposição ao Talibã, os ataques foram precisos e sem vítimas civis.